do Criador esteja com todos vocês. Amém? No vídeo de hoje, eu quero aqui trazer um texto que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Um texto que vai então retratar sobre 3 parábolas, mas no vídeo de hoje quero falar aqui somente da parte da parábola da ovelha perdida. Mas a minha pauta aqui será não na ovelha perdida, mas sim no pastor. O texto começa no versículo 4 e diz o seguinte: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Com certeza você já ouviu muitas e muitas explicações deste texto, explicando sobre a ovelha perdida. Mas eu comecei a ler e meditar neste capítulo e consegui então captar uma mensagem também que está escondida por trás deste texto, que é a mensagem ou a imagem de um pastor. O que era um pastor na época de Jesus? O pastor, ele era um funcionário de um fazendeiro, aonde ele tinha o dever de cuidar do rebanho deste fazendeiro. E o seu cuidado exigia muita cautela, porque se alguma ovelha ficasse enferma, se algum animal feroz pudesse tragá-la, arrebatar ela para fora do rebanho, ele teria que dar conta desta ovelha. Nesta história aqui, Jesus começa contando que um fazendeiro tinha 100 ovelhas. E o seu empregado então cuidava destas ovelhas. Um belo dia, uma ovelha se perdeu, ou melhor, ficou para trás. Foi buscar um outro caminho e acabou se afastando das outras ovelhas do rebanho. O que acontece? Este funcionário, este pastor que cuidava deste rebanho, correu atrás, foi procurar, foi ao encontro, foi buscar diligentemente por esta ovelha que havia se perdido. E quando ele encontra, então, ele reúne os seus amigos, reúne os seus familiares, seus colegas, e passa então a festejar. Por quê? Porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. Mas por quê? O pastor, como funcionário deste fazendeiro, se o fazendeiro percebesse que estava faltando, quem teria que dar conta desta ovelha que havia se perdido era o pastor, era este funcionário. E além disto, que ele deveria prestar contas, com certeza, ele perderia o seu emprego e por causa desta fama de que ele não cuidou diligentemente do rebanho, ele não encontraria outro emprego. O que acontece então é que ele se alegra, por quê? Porque ali ele tinha conseguido manter o seu emprego, o seu trabalho, tinha feito um bom trabalho, e ali então ele não seria dispensado por justa causa. Hoje, então, nós usamos o termo pastor para se referir a um líder que está à frente do trabalho, da obra de Deus. É um líder espiritual que nos auxilia, que comanda o rebanho de Deus. Só que nós precisamos saber que ser pastor não é uma coisa fácil. Ser pastor não é para ter nome, não é para ter fama, não é para ter glória. Ser pastor é uma responsabilidade de ser um bom funcionário de Deus. A primeira carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, no capítulo 4, ele escreve o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo, do Messias, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Quantas pessoas hoje que não têm
este caráter. Para eles, ser pastor é para ter glória, para ter fama, para ter dinheiro. E ser pastor é ser um funcionário de Deus. É saber que aquelas ovelhas não é dele, que ele está cuidando aquilo que não é dele, mas está cuidando aquilo que é do Pai, que é do Eterno, que é de Deus. O grande problema nosso é que nós confundimos as coisas. Nós queremos o terreno para nós, a glória terrena para nós, sendo que é necessário, se quisermos ser dispenseiros de Deus, que o Senhor possa encontrar no coração, no nosso coração, a fidelidade, o amor voluntário, não fingido, para com a obra do Senhor, para com o reino de Deus. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 2, diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança do Eterno, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, o Messias, alcançareis a incorruptível glória, coroa de glória. Que é o 34, versículo 2, diz assim: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Ué, não apacentarão as ovelhas? Aí mais adiante ele diz, no versículo 6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. É como eu falei, muitas pessoas elas não têm interesse em curar as ovelhas que estão machucadas, as desprezadas. Elas têm um outro interesse. Tem interesses secundários. Tem interesses que, na verdade, totalmente contrário à palavra de Deus. Mas por quê? Porque não tem vocação, não tem chamado. Está ali para fazer nome, para fazer glória e fama. Este não é o verdadeiro sentido de ser um dispenseiro da obra de Deus. Estes dois pastores se suicidaram no mês passado. Um norte-americano, o outro no sul do país. Né? E quais os motivos? Estresse, pressão. Muitos têm acreditado num Jesus que não é bíblico. Não estou aqui julgando, não é este o meu trabalho. Mas quantas denominações religiosas têm pregado um Deus que não existe? Têm pregado textos que não estão escritos na Bíblia, têm distorcido a palavra de Deus. Quantas pessoas têm acreditado, têm levado a sua vida toda acreditando numa promessa mentirosa. E quando isso não acontece, ela não tem mais para onde correr. Acaba se suicidando, acaba destruindo lares. Acaba destruindo as famílias, acaba se autodestruindo, se automutilando, achando que Deus a esqueceu. Mas por quê? Porque passaram a vida toda acreditando numa falsa esperança, a vida toda acreditando numa falsa promessa. Não resistem mais à fé, não resistem mais à pressão. Muitas pessoas já não conseguem mais sustentar a sua fé, os seus princípios. Por quê? Porque não foram alicerçados na verdade, porque não foram alicerçados na doutrina vivificadora do seu espírito. Mas porque a pressão aumentou, a tribulação está cada vez mais aumentando, parece sucumbir a nossa fé. Mas precisamos, todos os dispenseiros, funcionários de Deus, aqueles que estão a serviço do reino de Deus,
precisam se posicionar, precisam usar o capacete da salvação, precisam usar a espada, o escudo da fé e levantar a bandeira do reino de Deus e guerrear contra toda a heresia, guerrear contra toda uma falsa esperança, não contra a carne, contra o sangue, mas contra as potestades, contra os anjos malignos, contra todo vento de doutrina que tem ameaçado a nossa fé. Você que é líder, você que é um eleito de Deus, você que tem uma vocação, você que foi chamado para batalhar por este reino, faça este trabalho com amor. Tenha cuidado do rebanho de Deus, porque não é o teu rebanho, é o rebanho do Eterno. Tenha cuidado, zele por ele. Por quê? Porque assim como Paulo escreve para a igreja de Corinto, na sua segunda carta, ele diz: eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para apresentar a todos vocês para o Pai, para o Messias, como uma virgem pura a um marido. A saber, estou preparando vocês para apresentar a Cristo, ao Messias. Então, meus queridos, vamos fazer a obra de Deus com amor, com fé, com todo o zelo de Deus, pois a obra é dele, o reino é dele e nós somos os seus trabalhadores. Que o Senhor abençoe você e a sua casa em nome de Jesus.